paz, bom dia a todos vocês, casais, sejam bem-vindos a mais um perfil, um devocional aqui no perfil Vida de Casal, amém? Você que está no ônibus, você que está no metrô, no trem, você que está indo para o trabalho e você, né, que também está saindo do trabalho agora, que pegou aí um serão, 24 horas, né? Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja, Deus abençoe a sua família e o seu casamento. Bem, queridos, esta manhã de quarta-feira, estamos aqui mais uma vez em um devocional. Bem, segunda-feira eu não pude fazer o devocional porque eu e minha esposa retornamos do Rio de Janeiro, do encontro de casais que nós estivemos ministrando em São Gonçalo e saímos de lá muito tarde, chegamos aqui muito cedo e nesse inteirinho não consegui ministrar o devocional. Mas, graças a Deus, estamos aqui de volta. Tá certo? E hoje nós temos mais uma vez, algo de Deus para a sua vida. Mas antes eu quero pedir a você que compartilhe com outros casais que você conheça, para que eles também possam ser abençoados da maneira como você tem sido abençoado através desses devocionais. Entenda uma coisa, quando você compartilha, eu tenho ouvido alguns casais que mandam mensagem para mim, dizendo que tem sido abençoado, a palavra que tem recebido, que tem feito toda a diferença, mas não chegaria até eles se você não compartilhasse, ok? Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco e você que vai assistir mais tarde, tá bom? Então, vamos à palavra nesta manhã e depois vamos estar orando por você, pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família. Eu quero ler com você hoje 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Bem, não são poucos os cônjuges que têm reclamado, ou às vezes até ficado já decepcionado com os seus relacionamentos, com o seu casamento, dizendo que não era aquilo que esperava, ou durante um tempo, um curto tempo, foi o que sonhou, mas agora não é mais, e está tão chateado, e muitas vezes até o divórcio tem sido sugerido na sua mente. Guarde uma coisa que eu vou lhe dizer, se você casou, prepare-se para muitos desafios. Você entrou num terreno, sabe, cheio de desafios. Ou seja, casamento é feito de fases. Ora você vai estar numa fase legal, ora você vai estar numa fase ruim. A fase em que você estiver vai depender do que você estiver investindo no seu casamento. Se você investe, você com certeza haverá frutos para você colher. Mas se você não investe, não adianta você esperar alguma coisa que não vai ter. Então precisa investir no seu relacionamento, no seu casamento. E entenda, casamento, haverá momentos em que você vai ter altos e baixos. E aí você precisa, como eu falei sobre a questão do investimento, para quando chegar nos altos, você vai estar lá festejando, mas quando chegar lá nos baixos, nos terrenos baixos, sedentários, onde vai estar cheio de buraco, você vai estar já que você investiu, você vai estar protegido através do investimento que você fez para juntos vencerem os problemas. Por isso que Paulo, ele aconselha essa questão do cuidado com os seus, aqui em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ele fala assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Note bem que ele dá a importância tão grande sobre a questão do cuidado, que ele fala que aquele que não cuida é pior do que aquele que não crer. Ou seja, aqui ele está falando com Timóteo sobre um princípio do relacionamento, um princípio do casamento, que acontece lá no altar, quando você faz um juramento, ou seja, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza e na pobreza. O que significa isso? Eu cuidarei. Seja quando estiver alegre, mas também triste, quando estiver bem de saúde, mas também quando estiver feridos, né? Quando estiver com enfermidades, ou seja, cuidado. E Paulo diz, se você não cumpre esse princípio, não tem como os seus, da sua casa, estarem bem. E aí, não adianta você ir para a igreja, né? Estar lá pulando no reteté, dar aquela asa quebrada, você fazer oração poderosa que para Deus
não vai valer de nada. Por quê? Porque você será comparado a um descrente, a uma pessoa que não crer. Então, se você quer realmente ter uma vida espiritual abençoada, você quer alcançar as bênçãos de Deus, você não pode vacilar nessa questão do cuidado. E olha, o cuidado que Paulo fala aqui, ele é completo. Ele vem antes e ele vem depois. Porque o que significa cuidado? Significa, indica que você está se dedicando a outra pessoa. Muitas vezes deixando de lado, né, às vezes as suas próprias coisas para dar atenção ao outro, ao que o outro precisa. Então, cuidar significa antes, significa orientar, zelar, tomar cuidado para que não caia, para que não se machuque. Então, esse é o cuidado que vem antes de acontecer alguma coisa. O que significa isso, pastor? Significa que se você está cuidando, orientando, dando proteção, a intenção é que não caia no problema. A intenção é que não caia em alguma situação complicada, em algum buraco, em alguma armadilha. Então, esse é o cuidado que nós damos. Mas, se por acaso acontecer de você der todos os cuidados, a proteção e acontecer de cair na armadilha, de cair no problema e se machucar, onde o cuidado atua depois, que agora vem o cuidado depois, antes, para não cair, para não se machucar, né? Mas agora tem um cuidado depois da queda, se acontecer um problema, caiu na armadilha. E como que se faz esse cuidado? É o cuidado que faz para assistir as feridas, para poder curar as feridas, para poder restaurar o ferido, a ponto dele ficar de pé, fortalecido, estruturado, se reerguer e voltar a caminhar. Eu vou dar um exemplo aqui, é como o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Né? Aquele garoto, ele é sem noção. Por quê? Porque ele chega à maioridade, vamos dizer assim, chega para o seu pai e fala: pai, dai-me a parte da minha herança. Quem é que pede herança de alguém que está vivo? Herança você recebe de uma pessoa que morreu, né? Já foi, né? Mas o pai dele vivo, ele, dai-me a minha herança. E o abençoadinho pegou a herança e foi embora. Aí ele, cheio da grana, do dinheiro dele, curtiu a vida, adoidado, viveu a vida louca, né? Com o dinheiro, fez tudo que ele gostaria de fazer, não é isso? Gastou com bebida, gastou com mulheres, gastou com tudo. E aí os amigos fantasias apareceram, mas depois que o dinheiro foi embora, né? Será que você conhece alguém assim? Aí depois que o dinheiro foi embora, depois que ele não tinha mais nada para oferecer para as pessoas, o que aconteceu? Os amigos fantasias meteram o pé e ele ficou sozinho. Aonde? Na rua da amargura, agora sofrendo, né? Sem teto. E diz a história que ele foi cuidar de porcos. E a fome que ele tinha era tão grande que ele desejava comer as bolotas que os porcos estavam comendo. Só que aí ele deu um time, peraí, despertou, vou para casa de meu pai. Quantos jornaleiros empregados do meu pai estão trabalhando e comem melhor do que eu, estou sendo bem cuidado, vou para lá. Então o filho pródigo vai à casa do pai. De longe, quando seu pai o enxerga, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe. O que o pai fez? O pai esperou ele chegar perto e falou assim: seu infeliz, seu sem mãe, eu avisei a você que você ia se ferrar. Não, ele não fez isso não. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele agora aplicou o cuidado. Ele falou que ele viu o filho dele longe, correu até o filho dele, abraçou o seu filho, beijou o seu filho, colocou um anel no seu filho, sandálias no seu filho, deu banho no seu filho, deu uma roupa nova para o seu filho e disse assim, fez uma festa e disse: esse meu filho estava perdido e agora foi achado. O que aconteceu? O pai, ele cuidou antes, orientou, ensinou sobre a questão da vida, tal, para que ele não se desviasse. Mas ele desviou, ele caiu. E agora ele foi embora. Mas quando ele voltou, não teve acusação. O pai pegou, agora fez o cuidado depois da queda. O pai deu banho, colocou anel, colocou sandália, deu alimento, fez festas. Fez festa, sabe para quê? Para poder honrar o seu filho, para poder ajudar o seu filho, para que ele pudesse se estruturar, se reerguer e voltar a caminhar novamente.
Deu para você entender o que significa o cuidado? E é esse cuidado que nós temos que ter com o nosso casamento. Esse é um princípio do cuidado. Você cuida antes, quando o casamento está bem, quando o casamento está legal. Mas olha, haverá crises, haverá situações complicadas, difíceis, que vão vir fora do nosso controle. E às vezes o casamento vai se machucar, vai acontecer feridas. E não é para você pegar e jogar fora, meu casamento está ruim. Não! É porque muitas vezes você está deixando de cumprir esse princípio de cuidar antes, mas se acontecer alguma coisa, cuidar depois. O casamento é um presente de Deus e precisa do seu cuidado. E Paulo diz para Timóteo isso, aquele que não cuida dos seus, antes da queda, do machucado, né, da ferida, mas também depois da queda, do machucado e da ferida. Se você não cuida nessas ambas situações, fase antes e fase depois, você é pior do que o descrente. É por isso que muitos casamentos têm sofrido, porque você só quer dar o cuidado quando tá tudo legalzinho. Mas como eu falei para você no início, casamento foi feito de fases. Ou seja, pode acontecer um problema, alguém falar alguma coisa que você não gostou, às vezes com as emoções à flor da pele, ter uma atitude que vai te deixar triste, mas então você precisa entender que precisa de cuidados. E quais são os cuidados? Cuidado de perdoar, cuidado na compreensão, cuidado na parceria, cuidado, sabe, do carinho, cuidado de você estar presente. Então existem várias coisas que você pode fazer no casamento para cuidar dele, para que ele possa se reerguer, estar de pé, ou então para que ele não venha cair na armadilha da rotina. Você está entendendo? Então casamento é desse jeito. E se você não cuida do seu casamento, do seu relacionamento, sinto muito, você pode estar até dizendo que é um avivalista, que é um camarada aqui da rajada de língua estranha. Isso não vai servir de nada. Você está entendendo? Porque o casamento é algo que Deus criou, que está no seu coração. Entenda, entre todas as coisas que Deus criou, Deus, ele fala assim, olha, separação entre a terra seca e a água, viu Deus que era bom. Criou os luminares, viu Deus que era bom. Os animais terrestres, viu Deus que era bom. Os animais alados, viu Deus que era bom. A única coisa que Deus viu que não era bom, e ele disse isso, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma coadjutora, ou seja, Deus estava instituindo ali o casamento. E assim como o seu casamento tem crise, o primeiro casamento também lá no Éden também teve crise. O casamento de Adão e Eva teve. Adão estava ali pertinho de Eva, a serpente foi lá, cuidado com as irmãs sus, ou as colegas su, pastor, sucuri, que muitas vezes manda uma palavra para poder afetar o teu casamento, afetar o teu relacionamento, e você só tá levando coisa ruim, conselho ruim. E se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Você tá entendendo? Então cuidado com aqueles que querem te oferecer conselho sem você pedir. Cuidado com quem você tá ouvindo. Vai ouvir o seu pastor, vai ouvir o seu líder de casais, vai ouvir um terapeuta de casais, vai ouvir um psicólogo. Se você tiver com problema no seu casamento, já fez as coisas e não conseguiu resolver as feridas, tá certo? Então cuidado. A dona Sucuri, a serpente, tava lá, ó, enchendo os ouvidos de Eva, e Adão tava do lado, né? Adão, ao invés de dar um chega pra lá naquela serpente, não, deixou Eva ouvir tudo e conversar com ela, papear, ela ludibriando Eva. Aí Eva vai e pega o fruto que não era para comer, comeu e ainda deu para ele. Ora, quem recebeu a mensagem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal foi Adão. Entendeu? E Adão passou para Eva. Adão recebeu direto de Deus. Só que Adão estava ali e ele consentiu naquele papo entre Eva e a serpente. Então ele é tão culpado quanto a Eva de ter levado o fruto para ele. E aí quando Deus pergunta para Adão, Adão, por que você se escondeu por estar nu? Comeu do fruto que eu disse para não comer? Foi a mulher que tu me deste. Olha a crise no casamento aí. E eu fico imaginando a serpente rindo. Porque ele conseguiu exatamente o que desejava. Ele conseguiu minar o casamento. E é assim que acontece. As feridas no casamento, os problemas no casamento, as crises no casamento, muitas vezes vem encaminhada pela serpente, antiga serpente, Satanás, o diabo que quer destruir teu casamento. Por isso, entenda, Paulo, ele fala com muita propriedade, o princípio do cuidado é algo que não pode ser vacilado dentro do relacionamento. E aí eu pergunto, como você tem cuidado do seu casamento?
Como você tem tratado as feridas do seu casamento depois de uma crise, depois de uma situação complicada? Ah, eu vou jogar fora, quero divórcio. Não! A Bíblia diz que aquele que mete a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, aquele que mete a mão no casamento não pode olhar para trás. Olhe para frente. Cuide do teu relacionamento, cuide do teu casamento, e eu tenho certeza que Deus vai te dar força, vai te dar graça, e você, quando der os cuidados devidos, você vai viver o casamento que você sempre sonhou. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar nesse momento para que Deus possa te dar graça e força, para que você possa dar os cuidados devidos que o seu casamento, seu relacionamento precisa, que vai afetar também a sua família. Tá certo? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento eu quero engrandecer o Teu nome por esta bênção tão gloriosa que nos concedeste de um esclarecimento da Tua palavra. Cuidado, Senhor, o princípio do cuidado que nunca deveria faltar dentro do relacionamento. Antes, para que o casamento não venha cair na armadilha, Senhor, da rotina, e também depois, se ele cair na rotina. Ou seja, o que fazer? Senhor, dá estratégia para o Teu filho, dê graça para o Teu filho e para a Tua filha, dê forças, Senhor, dê sabedoria para que ele entenda que o casamento, Senhor, é feito de fases, Senhor. Ora, vamos estar numa fase boa e na fase ruim, e é preciso investir no casamento para quando chegar a fase ruim, ele está bem fortalecido para poder vencer. O casamento também, ora está nos altos e ora está nos baixos. Senhor, ajuda teu filho para que ele possa entender que nem sempre ele vai viver um casamento no mar de flores, mas haverão situações difíceis, Senhor. Às vezes o maridão, que é um bom marido, vai vacilar. Às vezes a esposa, que é maravilhosa, vai vacilar. Mas nós precisamos entender que o cuidado precisa estar sempre presente. É um princípio prometido no altar. E quando o cônjuge, Senhor, vacilam neste princípio, o casamento não vai bem, o casamento vai mal. Que esta manhã eles possam entender isso e colocar em prática o princípio do cuidado, do antes e depois no relacionamento. Eu profetizo milagre sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo paz, a paz como ferramenta que atrai os benefícios, principalmente da prosperidade dentro do relacionamento e na família dos teus filhos. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, chegamos a mais um final de um devocional para casais aqui no perfil Vida de Casal, que já faz parte da sua vida, ok? Aqui nós estamos tratando de palavras e orações voltadas especificamente para o casamento. E olha, meu conselho para você: não fique obeso do conhecimento, mas pegue o conhecimento e coloque ele em prática. Tudo que você tem aprendido aqui no devocional, coloque em prática, porque não adianta, ele não vai funcionar se você não colocar em prática. Ah, pastor, eu preciso de coragem para poder botar ele para funcionar. Então, em nome de Jesus, eu profetizo a coragem sobre a sua vida. Ah, pastor, eu não sei porquê, mas eu fico no meu coração aquilo que o meu marido, pastor, que a minha esposa, ele não merece. Então, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de egoísmo sobre a sua vida. E entenda, o teu casamento é um presente de Deus, e naquele grande dia você terá que prestar contas do seu casamento, do seu relacionamento, sobre o que você fez, qual o cuidado que você deu antes e depois no seu relacionamento. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até sexta-feira, aqui neste mesmo horário, às 7h15. E lembre-se, Deus tem uma bênção para a sua vida, ok? Fiquem em paz todos vocês, continuem tendo uma semana abençoada. E não esqueça, o teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau, fiquem em paz.